A vida é curta, mas a eternidade não tem fim. Muitos vivem na terra crendo que tudo se termina com a morte do corpo. Não creem que irão viver para sempre. É só o corpo que morre. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o juízo. Depois do julgamento que Jesus vai fazer, todos que irão passar pelo julgamento, estarão vivos para sempre, ou no paraíso de Deus. Para os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ou no inferno. Para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, a maioria levam na brincadeira. Dizem que, depois que morreu se pode jogar o corpo em qualquer lugar, já está morto mesmo. Se recusam a acreditar que todos passarão pelo julgamento que Jesus vai fazer. A maioria não querem levar a vida na obediência do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O que mais impede de aceitarem o verdadeiro Evangelho de Jesus são os prazeres carnais que desagradam a Deus. Acham que aproveitar a vida é se prostituir bastante, ter muitos vícios, ver pornografias de montão. Não se importam que a vida na terra passa muito rápida, porém o que vem depois da morte será para sempre. Em vida, todos têm a opção de escolher onde vai querer passar a eternidade, ou no paraíso de Deus, ou no inferno. Jesus Cristo oferece o paraíso de Deus para os que se convertem ao verdadeiro Evangelho dele. Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, já está dizendo com as suas atitudes que prefere o inferno. A maioria dizem assim quando alguém vai falar do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Eu já tenho a minha religião, eu nasci nessa religião. Vou morrer nessa religião. Não querem estudar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não se importam em saber de tudo que Jesus falou, que está escrito no verdadeiro Evangelho dele. Quem escolheu a religião da maioria foram os pais dos bebês, que aprenderam com os seus pais. Os bebês que se tornaram adultos seguem a religião que os seus pais ensinaram. Se recusam a crer que Deus odeia a idolatria, que é crer e adorar imagens de esculturas, que não veem, não andam, não ouvem. Não herdarão o reino de Deus, os que creem e adoram imagens de esculturas, porque só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas existentes, e também Jesus Cristo o seu Filho. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu assim: não se enganem, nem os ímpios, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Você ouviu que nem os idólatras herdarão o reino de Deus. São os que creem, e também os que adoram imagens de esculturas, os que ensinam as pessoas a adorarem deuses feitos de gesso, colocam o gesso em pó em um recipiente, no formato de um homem, ou de uma mulher, colocam água. Quando o gesso em pó endurece, tiram do recipiente os deuses feitos de gesso. Fazem uma pintura nos deuses feitos de gesso, inventam um nome para os deuses feitos de gesso, e ensinam as pessoas a crerem e adorar os deuses feitos de gesso. Prezado ouvinte, analise bem isso que você ouviu. O criador desse canal também acreditava em imagens de esculturas, porém começou a ler o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Também passou a obedecer tudo que Jesus Cristo disse no verdadeiro Evangelho dele. Em quem você prefere acreditar? No apóstolo Paulo,
que escreveu que os idólatras não herdarão o reino de Deus, ou em quem ensina a crer e adorar deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Todos os que irão passar pelo julgamento que Jesus vai fazer, não terão desculpas para crer em deuses feitos de gesso, irão falar assim para Jesus: Senhor Jesus, o culpado é o meu pai, a culpada é a minha mãe, eles me ensinaram a crer e adorar deuses feitos de gesso. Tinha um montão de deuses feitos de gesso lá na minha casa. Então Jesus vai dizer assim: você tinha o meu evangelho na terra, você poderia ler, e também pôr em prática na sua vida. Você levou a vida na terra só na religiosidade que o seu pai ensinou, não se importou em me conhecer de verdade, vivia escondido desde bebê na religião que o seu pai te ensinou, não quis pôr em prática na sua vida o que o apóstolo Paulo escreveu. A sua sentença será ir morar com os que já foram condenados por mim. Vamos ler no livro de João, capítulo 11, versículos 25 ao 26, e Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, e me obedece, ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. No versículo 25, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê e obedece a Ele vai viver para sempre com Ele. Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos. A morte dos que obedecem o verdadeiro Evangelho de Jesus é um passaporte para o paraíso de Deus. A morte de quem não quer obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus é o passaporte para o inferno. No versículo 26, Jesus disse que quem está vivo e obedece o evangelho dele, nunca morrerá. Ele quis dizer que quem já morreu será ressuscitado por ele, e irá morar com ele. Quem não quer obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus, o inferno o espera. O que vem depois da morte será para sempre. Os que serão condenados serão condenados para sempre, irão para o presídio de Deus, que é o inferno. Os que serão inocentados por Jesus Cristo, irão morar com Ele para sempre. Quem quer ser perdoado por Jesus Cristo, tem que passar pelo plano de salvação que Jesus deixou escrito no verdadeiro Evangelho dele, tem que se arrepender dos pecados, tem que se confessar para Jesus Cristo, tem que se batizar do jeito que Jesus mandou fazer o batismo, tem que obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus até o fim da vida. Fazendo assim, Jesus vai perdoar todos os pecados dos que não querem ir morar no inferno de fogo ardente. Jesus conhece o inferno. Ele disse assim no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Foi Deus que criou o inferno, vai morar no inferno quem quer. Jesus oferece o perdão dos pecados. Não creia no que os falsos profetas ensinam, o inferno existe sim. Se não existisse o inferno, Jesus seria um mentiroso, porque ele falou que o inferno existe. Não existe um purgatório para purificar as almas. Quem for condenado por Jesus Cristo, será condenado para sempre. A misericórdia de Jesus só vale em vida. Caiu no inferno já era, não existe reencarnação. Creia no que Jesus disse. Não creia no que os falsos profetas ensinam. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Na sua Bíblia está escrito assim: quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado a quê?
será condenado a ir morar no inferno depois da morte do corpo. A maioria não querem ouvir a verdade do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que, quem fala a verdade do Evangelho de Jesus, tem poucas visualizações no canal. Pense nisso, ouvinte. Jesus disse que poucos querem seguir pelo caminho estreito, que conduz ao paraíso de Deus. A maioria preferem seguir pelo caminho largo que conduz ao inferno. Não se tem nenhuma exigência para se ir morar no inferno. Para ir morar no paraíso de Deus, tem que haver renúncias das práticas pecaminosas que desagradam a Deus. É por isso que a maioria não querem seguir pelo caminho estreito. O próprio Jesus disse que serão poucos que irão se salvar da condenação eterna no inferno.